Então, certo então, gente. Primeiramente, bom dia a todos aí. Um oi aí para todo mundo, né? Espero que todo mundo esteja bem aí hoje. Então, primeiro eu vou começar a fazer uma revisão dos exercícios que eu passei na aula passada, tá? Para quem ficou com alguma dúvida, possa estar tirando essa dúvida aí. Bom, todo mundo consegue ver a imagem, né? Todo mundo consegue ver a imagem aí, a tela, né? Bom, vamos lá. Esse daqui é o primeiro exercício de 3 exercícios, tá? Então é importante sempre quando você abrir lá o exercício, você veja que vai ter abas aqui, tá? Essas abas aqui são as abas dos exercícios, tá bom? Caso você precise criar uma nova aba, você clica aqui, ó, nesse sinalzinho de mais, que ele vai abrir uma nova aba. Tudo bem? Bom, vamos lá, gente. É o seguinte, trabalhando aqui com as funções que nós vimos. Tá? O maior desafio que vocês acabam tendo é de ler a planilha, né? De identificar o que a planilha está pedindo. Tá? E para poder ajudar isso nas primeiras aulas, eu coloquei uma legendinha aí para que vocês possam entender o que está sendo solicitado na planilha, tá bom? Tenta sair e entrar de novo, tá? Tenta sair e entrar de novo. Se porventura alguém não está vendo a imagem, tenta sair e entrar de novo aí, tá bom? Bom, vamos lá. Lembrando, gente, que a aula está sendo gravada, tá bom? A aula está sendo gravada para poder ajudar todo mundo aí na questão da conexão, certo? Então vamos lá. Então aqui eu tenho a planilha, certo? Aqui eu tenho a planilha e vamos fazer a leitura. Nessa primeira coluna aqui, né? Deixa eu apagar aqui o total, né? Também a gente precisa fazer a conta. Aqui ele pede o total do trimestre, gente. O que é um trimestre? Pergunto para vocês, o que é um trimestre? Me respondam aí, gente, o que é um trimestre? São 3 meses, tá? Então, tri quer dizer 3. Então a gente tem aqui janeiro, fevereiro e março. São 3. Tá? Janeiro, fevereiro e março. São 3. Então, se eu quero saber o total do trimestre, eu tenho que somar esses 3 meses. Então a gente vai usar uma função que a gente já viu, que foi a função soma. Seleciona aqui os valores, tá? Ele vai me dar o total aqui. Tá? A mesma coisa aqui, segundo trimestre, abril, maio, junho. Mesma coisa, igual soma, abro parênteses, seleciono os valores, fecho parênteses e teclo Enter. Tá? E aqui ele pede para mim, ó, total do semestre. Tá? Ele pede para mim aqui, total do semestre. Eu já tenho um total aqui e já tenho um total aqui, ó. Tá? Deixa eu até apagar aqui também, que eu esqueci de apagar aqui. Né? Aqui a gente faz uma soma. Ó. E eu somo os trimestres aqui, ó. E aqui eu faço a mesma coisa, igual soma, e somo aqui o total do trimestre. Então eu já tenho um total aqui, vou até deixar em negrito, e tenho um total aqui. Para fazer esse total, tá fácil, né?
eu pego esse valor e pego esse outro valor aqui, ó. Tá bom? Que é o total do semestre. 3 mais 3, 6. Então aqui eu tenho o total do semestre. Tá? Totais. Eu quero saber o total de janeiro. Tá? Vou até mudar a cor aqui, ó. Então eu quero saber o total de janeiro. Total de fevereiro, total de março. Quero fazer aqui o total de abril e assim por diante. Então você vai somar a linha. Igual soma. Vai selecionar aqui a coluna, né? E vai fazer a somatória. Tá? Aqui, e a mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. Somar os totais aqui. O máximo. Eu quero achar o maior valor. Tá? Então, a gente vai usar a função máximo. Que nós vimos na aula passada. Selecionar aqui janeiro, fevereiro e março. Achei aqui o valor, né? Máximo aqui. Tá? O mínimo, mesma coisa. Mínimo igual mínimo. Seleciono os meses, janeiro, fevereiro e março. Deixa eu mudar a cor aqui também. E a média igual média. A mesma coisa, janeiro, fevereiro e março. Tá vendo? Então aqui eu tenho os resultados. Tudo bem? Então aqui a gente tem os resultados que nessa primeira planilha é o que aqui ele pede, tá? Então, mesma coisa que eu fiz aqui nessa primeira planilha, eu vou fazer aqui embaixo, tá bom? Bom, agora a gente vai para a segunda planilha. Vamos fazer a segunda planilha. Vamos lá. Vamos fazer a segunda planilha aí. Tá? Segunda planilha. Na segunda planilha aqui, vamos entender o que essa planilha me dá. Ela me dá aqui em cima algumas colunas, algumas referências de janeiro a junho relacionado a salário. Tá? Relacionado aqui a salário. Tá vendo? E aí, logicamente, com salário, a gente vai gastar esse salário. Então, a gente paga água, luz, escola, né, IPTU e assim por diante. Estão vendo aqui? Então, primeira coisa que eu tenho aqui, ó, total de contas. A primeira coisinha que eu tenho aqui, ó, total de contas. E aqui eu tenho uma outra coisa para analisar, que é o saldo. Tá? Total de contas é o que eu gastei. Então, vamos usar a função soma. Certo? Eu vou ter aqui o total de quanto a gente gastou. Eita! Deixa eu ver por que ele está dando zero aqui. Provavelmente seja por causa do RS cifrão. É exatamente isso. Ó. Toma cuidado, gente, porque se às vezes você digitar o RS cifrão, ele pode dar esse erro, tá bom? Então, quando você for usar estilo moeda, lembra lá daquela regrinha, né? Do tudo que está alinhado à esquerda, ele reconhece como texto.
Vou fazer só o primeiro aqui, tá? E essa segunda linha aqui, para a gente não ficar muito tempo na correção. Tá? Então, caso o seu dê algum erro, quando for somar valores, toma cuidado, verifica se não é aqui. Bom, então aqui eu tenho. Caso você queira colocar moeda, é importante você fazer por aqui, tá? Ó. Formato moeda. Você tem uma formatação aqui, ó. Então essa formatação é o correto. Nunca escreva o RS cifrão. Sempre formate depois que você digitar um número por essa referência aqui, tá? Então aqui eu gastei R$ 725. Quero saber o saldo. Gente, que conta que a gente faz para saldo? Você foi no mercado, né? Foi no mercado com R$ 500. Aí você comprou lá uma bolacha traquinas, comprou um miojo, comprou uma Coca-Cola gelada, né? Você foi com R$ 500 e foi pegando os produtos. Chegou na hora de pagar, que conta que a gente faz aí? O salário menos o que gastou, né? Continha de menos, equação de primeiro grau, né? Fórmula de primeiro grau. Então, primeiro clica no salário, porque é o que você tem, tá? Então, primeiro você precisa clicar no valor que você tem, menos o valor que você gastou, tá? O que vai acontecer aqui, gente? Ele vai dar negativo. Por que ele deu negativo? Quem sabe me dizer? Ele deu negativo porque você gastou mais do que tinha. Você gastou a mais do que você tinha, R$ 225. Você foi com R$ 500 na mão, né? 5 notinhas de R$ 100, né? Você foi lá no mercado com 5 notinhas de R$ 100, tá? E pegou mais do que você tinha na mão, tá? Então, pode dar negativo? Pode. Se você gastar mais, ele vai dar negativo. Então vamos fazer aqui a segunda linha, né? Segunda coluna, perdão. Então aqui ele já deu um outro valor, né? E eu tenho um saldo aqui. Vamos lá. O que eu ganhei, o que eu tenho de dinheiro na mão, menos o que eu gastei. Tá? Deu erro por quê? Porque eu não tirei aqui o cifrão. Ó, o que aconteceu nesse aqui agora? Esse daqui ele deu positivo. Né? Então me sobrou R$ 15. Tá vendo aqui, ó? Me sobrou R$ 15. Tá? Então ele pode dar negativo? Pode. O valor ele pode dar menos, pode dar negativo. Tá bom? Vamos lá para a correção do outro exercício. Tá? Ó, esse daqui é legal, tá? Esse daqui é bem interessante. Deixa eu tirar aqui o cifrão também, que aqui ele vai dar erro. Provavelmente ele dê erro. Então deixa eu já tirar aqui o cifrão. Tá? É importante, gente, o segredo de uma planilha eletrônica, tá? Esse é o pulo do gato, tá? Essa dica que eu vou dar para vocês, ela é de graça. O dólar tá quanto? R$ 5? 5,60? Quanto que tá o dólar? 5,50? 5,60? Vou colocar aqui 5,50. Tá? R$ 5,70? Então vamos colocar aqui 5,70. Que eu não me recordo qual era o valor. Eu sei que estava oscilando, né? De 5,50, enfim. Mas beleza. Então aqui eu tenho o valor do dólar, tá? Deixa eu só fazer uma
Tá, valor do dólar aqui. Então, vamos lá. Ah, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem um pouquinho mais aí. Tá aí, então. Ah, total. Você foi comprar lá, você comprou 500 canetas e cada caneta saiu por 15 centavos. A gente vai fazer conta de vezes, né? Multiplicação. A quantidade vezes o valor unitário. De novo, a quantidade vezes o valor unitário. Até aí, tranquilo. Então é o que ele fala aqui, ó. Multiplicar quantidade pelo preço unitário. Aqui ele tem, ó, valor dólar, dividir o total pelo valor dólar, tá? Então a gente vai fazer a conversão. Pegar o total e dividir pelo valor do dólar, tá? Então, o produto, esse produto aqui, em reais, a gente está gastando R$ 75. Em dólar, eu estaria gastando R$ 13,15 de dólar, tá? Então, fica aqui a orientação, tá bom? A gente está fazendo conversão de valores. Então, esses 3 exercícios são os exercícios da aula passada, tá bom? A correção dos exercícios da aula passada. Até aí, gente, alguma dúvida aí? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre os exercícios? Tá tudo tranquilo? Fiquem à vontade aí para perguntar, tá? Se tiver dúvida, escreve sim. Se não tiver dúvida, escreve não. Pode enviar hoje, tá? Podem enviar com hoje, não tem problema não, tá? Beleza, então, gente. Certo. Então, fico feliz que tá tudo bem. Vamos. Vamos lá, então. Vamos dar sequência, então, ao nosso conteúdo, tá bom, gente? Nossa aula de hoje. Então, a gente, né, nós aí, já trabalhamos com a função soma, função máximo, função mínimo, função média, tá? E trabalhamos com algumas equações, né? Algumas fórmulas, como multiplicação, divisão, adição e subtração, tá bom? Então a gente já trabalhou com esses carinhas aqui, tá? Legal. Tem algumas perguntas que vocês vão ter que responder, tá? Como por exemplo, aqui eu tô numa aba, aqui eu tô numa planilha, tá? Tô aqui numa abinha, tá, bonitinha. Então, o que acontece, gente? Se eu quiser colocar mais uma aba, eu clico aqui no sinalzinho de mais. Se eu quiser fechar essa aba, tá? A gente tem aqui a opção excluir.
tá? Porque como a gente está na versão online, né? A gente tem aqui uma setinha, eu vou lá e clico em excluir. Ele vai me perguntar se eu tenho certeza, tá? No Excel, você clica com o botão direito, excluir, tá? Que basicamente ele também me aparece aqui, ó, botão direito, excluir, tá bom? O legal é que aqui você pode também mudar as cores dessas abas, tá vendo? Você pode dar uma corzinha aqui, ó. Tá vendo? Você pode formatar aqui. Bom, vamos lá. Uma outra pergunta lá também que vai ter para vocês responderem. São dois sinais. Eu quero que vocês se liguem nesses dois sinais aqui, ó. Esse daqui é o dois pontos e esse daqui é o ponto e vírgula, tá? Esses dois pontos, esses dois símbolos, dentro do Excel, dentro do Calc, dentro de uma planilha eletrônica, eles têm uma simbologia muito importante, tá? Esse daqui quer dizer até e esse daqui quer dizer e, tá? Isso daqui são tipos de intervalos que a gente acaba tendo na planilha, tá? Então eu tenho esses valores aqui que eu quero somar, por exemplo. Tenho esses valores aqui que eu quero somar. Se eu quero somar eles numa sequência, eu quero somar tudo. Você clica no primeiro, põe o dois pontos e clica no último. Tá? Deu um errinho aqui básico. Ele não está deixando eu clicar aqui. Tá? Você vai lá e seleciona eles. Percebam aqui que ele me dá os dois pontos aqui, ó. Quer dizer, até. Tá? Mas você pode somar também utilizando ponto e vírgula, que são intervalos, tá vendo? Eu não quero somar tudo. Eu quero somar intervalos, por exemplo. Quero somar a C3, a C5 e a C7. Aí você coloca o ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula e os dois pontos, eles são intervalos dentro da função, tá? O dois pontos quer dizer até e o ponto e vírgula quer dizer e, tá? Então você pode selecionar, tá bom? Então, dois pontos até, ponto e vírgula e. Então a gente pode trabalhar com a função desta forma, tá, gente? Não tem problema nenhum. Você pode somar os valores utilizando ponto e vírgula. É mais trabalhoso, tá bom? Mas você consegue fazer aí. Certo? Beleza, então. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso daí? Dois pontos, ponto e vírgula. Negativo e operante? Beleza. Uma outra coisinha também, gente. Lembra do que às vezes você pode digitar algo e ele ficar assim, ó. Tá? Você digitou um número. Esse número ele fica assim. Aí você vai lá, apaga, digita de novo e fica de novo, tá? Isso daqui ele é um alerta da planilha que quando você tem um número muito grande, um valor maior que esse quadrado aqui, né? Quando você tem um valor maior que a célula, tá? Ele vai aparecer esse joguinho da velha aí, tá bom? Mas não se desespera não. Você vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, na coluna?
entre uma coluna e outra tem uma linha. Você aumenta ela, tá bom? Isso daqui se chama dimensionamento, certo? Uma outra coisa também, gente. Você você esqueceu de colocar alguma coisa aqui no meio, tá? Aqui no meio da célula. Você pode clicar com o botão direito e clicar aqui, ó, inserir. Então, botão direito, inserir, tá? Então, você pode inserir uma linha, pode inserir uma coluna ou inserir uma célula. Então, eu quero deslocar para baixo. Olha lá, ó, ele me apareceu uma aqui, ó. Aí eu vou lá e digito o valor que eu quero. Ah, esqueci de novo um outro valor. Botão direito, inserir, deslocar para baixo. Tá vendo? Ou, por exemplo, você pode inserir uma coluna. Então você vem aqui na coluna ou aqui também, tanto faz, botão direito, inserir. Aí você tem lá, ó, limpar, excluir, ocultar. Então, a gente tem formas aqui, tudo bem? Então, vou inserir aqui, ó, inserir, ó. Não quero, inserir demais. Você pode clicar em excluir, tá bom? Então, a gente pode manipular a planilha, né? Você pode inserir linha, você pode excluir uma linha, você pode inserir uma célula, pode excluir uma célula, tá bom? Sem ter que, às vezes, apagar o que você criou, certo? Alguma perguntinha aí? Tá tranquilo aí, gente? Vamos lá, então. Vamos nos tacar-lhe pau. Tá, vamos lá. Ó, a atividade de hoje, ela já tá lá postada. Tá? Peraí que eu... A atividade de hoje, ela já tá aqui postada. Tá bom? Na atividade de hoje, a gente vai ter 3 planilhas. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu até mudar aqui, senão vocês vão... Tá? Basicamente é no mesmo sistema da outra. A gente vai ter os itens aqui, tá? Deixa eu tirar o cifrão aqui. Essa eu fiz de uma forma diferente para vocês, tá, gente? Quando vocês entrarem lá na sala Google, ele vai abrir esse arquivo como uma cópia para você, tá? Então você vai poder editar isso. Então, para muitos que estão fazendo pelo celular, tá tendo que digitar tudo, né? Nesse caso, tanto para quem vai fazer pelo celular ou quem for fazer pelo computador, se for fazer pela sala Google, não vai precisar digitar, tá bom? As informações, isso daqui você não vai precisar digitar. Você só vai fazer o cálculo, só vai fazer a fórmula, tá bom? Bom, aqui, o primeiro exercício. Eu quero saber o INSS, eu quero saber a gratificação e quero saber o salário líquido do cara, né? Vamos lá. Como que a gente faz isso? Primeiramente, eu tenho que calcular as porcentagens. Quando a gente tem porcentagem, que tipo de conta a gente faz? Que tipo de fórmula? Que tipo de equação matemática a gente faz? Mais, menos, divisão, multiplicação, regra de 3, sei lá, o que a gente faz? Aqui pela planilha eletrônica. Multiplicação. Então, tudo vai ter como base o salário.
Então a gente vai pegar o salário vezes o que ele está pedindo. No caso aqui o INSS. Tá? Gratificação, a mesma coisa, com base no salário vezes a gratificação. Tá? Agora, salário líquido. Tá? O salário é o salário bruto mais a gratificação menos o INSS. Tá bom? Salário bruto mais gratificação menos INSS. Eu fiz dessa forma, tá? Mas essa não é a única forma que eu posso fazer, tá bom? Eu posso utilizar, por exemplo, gente, a função soma. Pegar aqui a gratificação, ponto e vírgula, o salário bruto, ponto e vírgula, a gratificação. Fecha parênteses. Menos o INSS. Tá vendo? Vou fazer aqui do lado e vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Mais gratificação, menos INSS. Ó. Eu fiz de duas formas diferentes. Eu fiz aqui utilizando uma fórmula matemática. E o outro aqui eu fiz utilizando uma função. Tá vendo? Então, as duas formas que vocês forem fazer, vocês vão chegar no resultado. Tudo bem? Próxima planilha. Né? Essa daqui já é um boletim de notas. Então aqui vocês já sabem que aqui no total você vai calcular a função soma. Na média você vai fazer a função média. No maior você vai fazer a função máximo. E no menor a função mínimo. Tudo bem? E aqui no exercício 3, a gente já tem um outro item aí. Tá? Aqui vocês vão ter que, primeiramente, completar o que está em amarelo com produtos. Depois que você completou, você vai fazer a função soma para somar tudo aqui. Você vai somar essa coluna, vai fazer a função soma para somar a quantidade, tá? E aqui você vai fazer calcular a linha. Eu quero saber o valor total que eu gastei, por exemplo, de corda. Né? Então, que tipo de conta a gente vai ter que fazer aqui? Eu comprei uma corda e a corda custou R$ 1.200. A gente vai fazer uma conta aqui de multiplicação. Tá? Então, aqui é continha de vezes. Quantidade vezes valor unitário. Ou valor unitário vezes quantidade. E aqui no final, você vai fazer a soma. Né? Você vai fazer a soma de toda a coluna total. Certo, gente? Então, essa daqui é a atividade que a gente tem para fazer hoje. Essas 3 planilhas, né? Essas 3 planilhas eu disponibilizei vocês em um sistema diferenciado, porque essa planilha já vai abrir para você digitar e fazer os valores lá, sem precisar digitar tudo, né? Que como no primeiro exemplo de aula vocês tiveram que fazer. Então, tá aqui, ó, cada aluno receberá uma cópia, tá bom? Para vocês poderem fazer essa tabela, essa planilha de aula. Certo aí, gente? Então, para a atividade de hoje, para a aula de hoje, é isso que vocês vão fazer. A gente vai trabalhar um pouquinho mais com essas funções, máximo, mínimo, média, né? A função soma, e também com fórmulas e equações de primeiro grau aí. Tá bom? Então é isso aí, gente.